Jovem de 21 anos morre em acidente de trânsito em Limeira. O veículo da vítima colidiu frontalmente com um caminhão. Falta de segurança. Esta comerciante foi assaltada 5 vezes em poucos dias e cobra providências dos órgãos públicos. Pedir mais viaturas, mais condições para os policiais, para que a gente aumente a segurança da cidade em si. Greve das distribuidoras de gás já eleva preço dos botijões de cozinha. Árvore de quase 10 metros cai em Praça de Rio Claro. E ainda a chegada do Bom Velhinho marcou o fim de semana em Rio Claro. O Região Notícias começa agora. Boa noite. O Região Notícias começa falando sobre trânsito. Nesta manhã em Limeira, um acidente deixou mais uma vítima fatal. Uma jovem de 21 anos não resistiu e morreu após chocar o veículo que dirigia com um caminhão. O acidente aconteceu no anel viário próximo à rotatória do Parque das Nações. De acordo com informações, a jovem teria invadido a pista contrária, vindo a colidir com o caminhão, que seguia sentido rodovia Anhanguera. O motorista ficou em estado de choque. Acidente acontece, mas é uma coisa que não pode acontecer, né? Que depender da gente tem que fazer, mas não depende só da gente, né? Dependesse de mim, não tinha acontecido nada, porque eu freiei, graças a Deus, praticamente parei. O carro não parou, não sei o que aconteceu, se alguém fechou ela, se ela passou mal, deve ter acontecido alguma coisa, que é normal não. Inclusive poderia ter sido até um acidente de maior gravidade, caso ela tivesse batido frontalmente com outro veículo. Como bateu na carreta aí, somente ela acabou sendo a vítima do acidente. Mas se bate em outro veículo, provavelmente teriam mais vítimas. E o outro acidente foi registrado ontem à noite na SP-127, que liga Rio Claro a Piracicaba. O motorista desse Logan de Sorocaba perdeu o controle do carro e, próximo ao Clube de Campo de Rio Claro, acabou capotando. O carro parou na valeta depois do acostamento. Os 4 ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves. Além do socorro da empresa que administra a rodovia, o SAMU também foi acionado para levar as vítimas até a UPA da Avenida 29, em Rio Claro. Ainda em Rio Claro, na madrugada de hoje, um homem foi esfaqueado no centro da cidade. Segundo informações da polícia, a vítima chegou já ferida até um posto de gasolina e pediu socorro aos funcionários do local. O homem teve perfurações no pulmão e continua internado. Já no bairro Jardim das Palmeiras, em Rio Claro, um homem foi alvo de disparos de um revólver dentro de um bar. Segundo a vítima, um dos clientes que estavam no estabelecimento sacou a arma e disparou diversas vezes ao saber que ele era um suposto policial militar. A vítima, que na verdade trabalha como vigia, conseguiu fugir dos tiros e não foi atingido. E ainda falando de violência, a proprietária de um estabelecimento comercial em Rio Claro, depois de ser vítima inúmeras vezes de assaltantes, cobra providências dos órgãos públicos para coibir as ações dos bandidos. Foram 32 assaltos em 25 anos e 5 nos últimos 10 dias. Na semana passada, a farmácia foi alvo de assalto na terça e também na quarta-feira. Depois que aconteceu, que foi para a mídia, os comerciantes da região começaram a comentar, né? Falar, você teve coragem e tal e coisa. Não é coragem, é medo na realidade, né? Porque 5 vezes em 10 dias é uma coisa absurda, né? Então você acha que alguma coisa tem que ser feita. Após muitas reclamações, a polícia militar foi até o estabelecimento conversar sobre a situação. Eu vi que há realmente um trabalho por parte deles. O que a gente gostaria, sei lá, o que eu acho que seria importante é pedir por parte do governo do estado, sei lá, mais condições para eles, que a gente vê que eles, sabe, que é falado, é comentado, que depois que acontece o assalto, o pessoal vem, comenta, fala, não tem viatura, ou não sei o quê, ou assim, os populares, né? Então, sei lá, pedir mais viaturas, mais condições para os policiais, que a gente aumente a segurança da cidade em si. Por muitas vezes, a proprietária e até mesmo os vizinhos perceberam que os assaltantes ficam escondidos no mato aqui nessa praça, talvez esperando o melhor momento para realizar o assalto. O que a gente pode ver aqui no local é que realmente a praça está bem abandonada. E o pedido agora é que a prefeitura tome uma atitude e realize com frequência uma manutenção aqui desse local. A gente queria pedir para a prefeitura que desse uma manutenção maior nessas praças, né? Sei lá, periodicamente, cortar, podar, iluminar, sabe? Cuidar realmente da praça para pelo menos coibir, porque eles não fiquem ali, que eles não tenham onde se esconder e vir pegar a gente de surpresa. Silvia luta agora por mais segurança. Tem medo até de ir trabalhar. São geralmente menores, né? A gente percebe que não são maiores de idade, né? E
pegam um dinheirinho do caixa, né? A gente costuma dizer, né? Dinheiro pouco, né? O prejuízo maior é o emocional mesmo, das minhas funcionárias e tudo mais, que a gente trabalha em sobressalto, trabalha muito assustado. Em contato com a assessoria da Prefeitura, a informação quanto à limpeza de praças é que a Prefeitura realiza os serviços mediante cronograma. O trabalho é contínuo e feito por região para otimizar os recursos, como máquinas e funcionários. Ainda de acordo com a assessoria, a praça citada na reportagem está listada neste roteiro. Porém, não fomos informados quando o trabalho será realizado neste local. E em Piracicaba, o número de presos no Centro de Detenção Provisória volta a ser questionado. O CDP de Piracicaba tem a maior lotação entre os centros do interior paulista, e isso de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária. O local conta atualmente com 1.656 detentos, sendo que a capacidade é para 512 homens, assunto que é investigado pelo Ministério Público. Do atual número de detentos, 346 já foram condenados. Um processo está em andamento na Justiça para impedir que novos detentos sejam recebidos no CDP de Piracicaba, já que o espaço não tem condições para abrigar a atual quantidade de pessoas. E em 2013 deve ser entregue a penitenciária que é construída em Piracicaba, em trecho da rodovia Laércio Corte, que liga a cidade até Limeira. Mesmo assim, de acordo com a promotoria, este novo prédio não é suficiente para conseguir a redução necessária de presos no CDP de Piracicaba. Ainda de acordo com a promotoria, o ideal seria a construção de um centro de detenção provisória em Limeira. E durante o último sábado, 250 pessoas participaram em Rio Claro de um treinamento para atender múltiplas vítimas. Uma maneira de integrar os funcionários para, em caso de necessidade, agirem em conjunto. Pela manhã, os profissionais da área da saúde participaram de um treinamento de implantação do novo protocolo de atendimento a múltiplas vítimas. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil e Militar também participaram para falar da atuação de cada setor em casos de necessidade dessa ação conjunta entre as equipes. Após essa série de palestras, será realizado também um simulado de atendimento a múltiplas vítimas e desastres. E continua em todo o estado a greve dos funcionários responsáveis por abastecer botijões de gás. Com isso, continua também as alterações na hora de vender e de comprar o gás de cozinha. E o bolso do consumidor já é afetado com esta paralisação. Em Rio Claro, a situação não é diferente. O reflexo desta paralisação já pode ser percebido quando o assunto é a compra de um botijão de gás. Sim, tem alguns depósitos que já estão fechados, que não tem gás mesmo. A gente está trabalhando com estoque bem reduzido do que o normal. E a procura, o consumidor começou a perceber isso e a procura está sendo bem grande. Então a gente acaba racionando, dividindo para todos os clientes, um pouco para cada um, para ninguém ficar sem o gás, né? A greve dos funcionários que trabalham no engarrafamento de gás de cozinha já passa dos 10 dias. As negociações continuam entre o sindicato e as empresas, mas nada foi decidido. E para as revendedoras, são poucas as informações. E assim, nós não temos previsão de quando isso vai regularizar. As companhias não nos passam, né? É uma greve de sindicatos, então não sei nem te posicionar. Em Rio Claro, os consumidores já vão sentir no bolso as mudanças nos valores. Um botijão que era vendido por R$ 38, R$ 39, agora já passa dos R$ 45. A gás vem de muito longe, de outro estado, o frete acabou ficando mais caro, então isso no preço final do gás já refletiu também. E uma audiência de conciliação está marcada para acontecer amanhã no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Um susto esta manhã em Rio Claro. Uma árvore de aproximadamente 6 toneladas caiu na Rua 9, no bairro São Benedito. Mesmo diante da gravidade do ocorrido, ninguém ficou ferido. A rua precisou ser interditada. A árvore, uma sibipiruna de aproximadamente 10 metros de altura, caiu na Rua 9, no bairro São Benedito, em Rio Claro. O trabalho para a retirada dos galhos e troncos contou com a ajuda de inúmeros funcionários da Secretaria de Agricultura da cidade. Serras elétricas foram utilizadas para cortar a sibipiruna. Apesar do constante movimento de carros e pedestres no local, felizmente ninguém ficou ferido. O motivo da queda? Cupins.
A árvore estava oca e muito danificada desde a raiz. Hoje está um dia ensolarado e nem estava ventando para isso acontecer, né? Isso é como a morte. Eu posso cair morto aqui subitamente, né? A morte é natural ou a morte é acidental. Então essa árvore terminou com o ciclo dela, sem o vento. É melhor ainda para a gente refletir sobre a gravidade do problema, né? A árvore caiu sem anúncio de nenhum fenômeno. Ela passou, tombou. No local ainda existem outras árvores da mesma espécie plantadas na calçada e que, segundo um estudo da Unesp, já estariam comprometidas. Segundo o secretário, o trabalho agora será de substituição dessas árvores. Nós continuaremos com o trabalho no mesmo foco que a gente estava vindo, né? A relação custo-benefício sendo analisada e o risco como gestor público. Então, por exemplo, na figueira aqui ao lado, né? Gastou-se 15 mil só para fazer o trabalho fitossanitário na árvore e de amarra dela, né? Se nós pensarmos na quantidade de árvores, se a gente pensar em estaiar todas essas árvores, a gente sabe que a gente não tem recursos para isso. Aquilo lá, inclusive, foi recurso da iniciativa privada. O que a gente tem que substituir essas árvores, iremos substituir. E logo que os galhos foram cortados e retirados da via, o trânsito foi liberado pela Guarda Municipal. Mudando de assunto, mais uma vez, Rio Claro promoveu a Festa do Produtor Rural, uma forma do consumidor conhecer o que é produzido na cidade. Esta foi a terceira edição da Festa do Produtor de Rio Claro. Quem passou pelo evento pôde conhecer melhor o que é produzido pelo produtor rural da região. Mais de 50 expositores levaram seus produtos para a feira e puderam comercializar direto com o consumidor. Entre os itens, a feira contou com verduras orgânicas, queijos, doces, plantas ornamentais e artesanato rural. E quem perdeu a Feira do Produtor, mas quer conhecer melhor os itens que são produzidos em Rio Claro, pode entrar em contato com a Secretaria de Agricultura do município. E o final de semana em Rio Claro foi também de solidariedade. O Fundo Social, em parceria com o Tiro de Guerra, promoveu a arrecadação de alimentos em diversos locais. Durante todo o sábado, atiradores do Tiro de Guerra e voluntários de diversas entidades sociais do município estiveram na entrada dos supermercados da cidade, informando sobre a campanha de arrecadação. Eles também recolhiam as doações dos alimentos que a população aproveitava para realizar. Tudo o que for arrecadado será entregue às entidades que atendem famílias beneficiadas no final do ano. Vamos falar agora sobre oportunidades de emprego para você que procura uma vaga no mercado de trabalho. Confira algumas vagas disponíveis em Rio Claro. Operador de expedição, auxiliar de limpeza, analista da qualidade, auxiliar financeiro, balconista, contador, entregador, líder de manutenção, mecânico de usinagem, montador de móveis, operador de caixa, operador de moinho, regulador de máquinas e supervisor de limpeza. E o fim de semana foi de Festa do Milho na paróquia do Bom Jesus em Rio Claro. O público pôde conferir pratos diversos produzidos com o ingrediente principal. Veja como foi. Para almoçar ou pela diversão, ou para provar as deliciosas comidas da Festa do Milho. O público marcou presença em mais uma edição. O ambiente agrada o adulto e também a criança. Eu estou comendo pastel de milho. Está muito gostoso, está uma delícia. Não está encharcado, está bom. Está bem temperado, gostei. E eu acho que aquilo que a gente espera de uma festa de milho está acontecendo aqui. Eu já pedi para mim vir todo ano. Para que toda essa festa aconteça, aqui na cozinha o trabalho não pode parar. Os quitutes são muitos. Croquete de milho, bolo de milho e o tradicional curau. Eu vou conversar com o seu Alcides agora, que conhece todo esse processo aqui da festa desde o início, mas seu Alcides não pode parar de trabalhar. Seu Alcides... Seu Alcides, como que começa todo esse processo aqui da festa? Conta pra mim. Primeiro tem que buscar o milho na lavoura. Compra-se o milho, depois vai cascando, prepara as palhas para curar a palha para monha, não polenta. Depois do milho pronto, vem aqui para máquina de moer, moe, separa tudo
Depois vem pelas panelas. Aqui faz o curau, aqui faz a polenta, aqui tempera a polenta salgada, do jeito que quiser. E assim daqui para frente. E o trabalho de limpar o milho acontece ali mesmo, dentro do salão. Seu Domingos, mesmo com as mãos doendo, não parava. Então a gente faz força para servir a nossa paróquia. A festa já é tradicional e tem como objetivo arrecadar a verba para a reforma da capela. Terminando a execução do forro e da iluminação da capela, que são 1.000 metros quadrados de construção. É um investimento alto para que a gente consiga arrecadar esse dinheiro para poder pagar, custear todas essas despesas que é a execução do forro e a iluminação. E foi do céu que um dos símbolos do Natal chegou. Em Rio Claro, o Papai Noel, mais uma vez, veio de helicóptero. Olhos atentos e muita ansiedade. Muitas crianças se reuniram com um só objetivo: recepcionar o Papai Noel no shopping de Rio Claro. Outras atrações participaram do momento da chegada, como a Companhia do Circo e a Banda do Solzinho. O Bom Velhinho chegou de helicóptero e quando pisou no estacionamento causou euforia nas crianças. A criança se diverte, né, com tudo isso. É a primeira vez que ela está vindo ver, então para ela é uma alegria e uma novidade também. E toda essa emoção marca o início do clima natalino em Rio Claro. Muitas crianças devem entregar suas cartinhas. Eles alegram mais eu do que eu a eles. Acho que se eu estou vivo hoje, eu devo a eles, né? Porque eles trazem uma energia muito boa. Há alguns anos, vindo para o shopping de Rio Claro, o Bom Velhinho se recorda de pedidos que marcaram. Tem pedidos inéditos para trazer a mamãe de volta. É difícil. Outros pedem a mamãe de volta, outros pedem o papai, né? Sempre um ou outro pede um ente querido. Ah, minha vovó foi embora, né? Então você é recompensado com isso. Você tem que saber passar algumas palavras de conforto para eles, né? E o shopping todo decorado estava pronto para receber esse símbolo do Natal. O Papai Noel sempre traz, não além do presente, o Papai Noel traz coisas boas também, né? Traz mais otimismo, traz mais esperança. E o shopping ele tem por tradição receber esse Papai Noel. Aqui em Rio Claro nós temos uma força chegada do Papai Noel no shopping em Rio Claro. Representam uma data comemorada. Então é esse sonho, esse resgate mesmo ao imaginário, ao sonho, à criança, ao despertar e à emoção da criança. E um bom Natal a todos, né? Ho, ho, ho. E antes de encerrar, tem uma dica para essa noite em Rio Claro. A Companhia de Dança da Unesp se apresenta logo mais no Centro Cultural. O espetáculo conta com 15 coreografias que retratam a influência da mídia no cotidiano do ser humano, o que colabora com o consumo desenfreado e até mesmo desnecessário. A apresentação está marcada para as 9 da noite com entrada franca. O Região Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Outras informações em nosso portal na internet, no tvclaré.com. Continue na programação com Ana Cecília Pereira no Esporte na Rede. Boa noite para você.